Se digitalizar os processos de venda já é difícil uma pequena empresa, imagina fazer isso em uma das maiores indústrias de alimentos do planeta. No Raise the Bar dessa semana, nós vamos explorar como a PepsiCo, uma gigante de alimentos, digitalizou e avançou seus processos de venda. E nossa convidada super especial para isso é a Gabriela Cortez, Digital Sales Director da empresa. Então, se você quer entender a fundo os segredos e desafios de digitalizar o seu negócio, fica por aí até o final e já aproveita e segue nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da For Sales e do Sales Jobs, empresas do grupo The For Sales Company, que são, respectivamente, duas das maiores empresas de recrutamento especializado em vendas e marketing do mundo. A For Sales no perímetro de média e alta gestão e os Sales Jobs na base da pirâmide. Bom, para começar, Gabi, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui, dizer que é um prazer estar te recebendo para falar de um tema tão interessante, né? Bom, boa noite, Maurício e Rodrigo. Obrigada pelo convite. Super feliz aí em poder falar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória. E vamos lá. Vamos começar, né? Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, estou animado para esse bate-papo, né? Naturalmente, vendas e marketing já são temas que me fascinam, né? E colocando essa pimenta da digitalização, não tem como não ser um assunto legal de conversar, ainda mais com a presença da Gabriela aqui para contar um pouquinho do case da PepsiCo. Então... E da própria PepsiCo também, né? Que é uma empresa que é referência em muita coisa, né? Então, misturar tudo, acho que é um privilégio. É, né, verdade. Vamos bater no notificador e tenho certeza que quem ficar até o final vai ter belíssimos insights aí para usar no seu dia a dia. Mas, Gabriela, então, se eu puder ter a honra da primeira pergunta, me conta um pouquinho da PepsiCo, né? Da onde surgiu essa necessidade de atuar na digitalização de vendas? Por que a PepsiCo decidiu colocar energia, inclusive criar uma área para isso, né? Da onde veio essa necessidade? Conta pra gente. Bom, muito bom. Eu acho que a PepsiCo vem se modernizando e vem trazendo muito forte, né, globalmente, essa tendência de digitalização. Acho que a pandemia foi aí super importante para todas as empresas para darem uma repensada nos seus processos e dar uma agilizada nessa corrida da tecnologia e na digitalização, e com a PepsiCo não foi diferente. Então, acho que a gente está realmente revisando e otimizando os processos através da digitalização, olhando a cadeia do início ao fim, então é end-to-end, e garantindo que em todas as áreas a gente tem alguma perna aí de digitalização, tecnologia e o uso, né, das ferramentas necessárias para trazer mais produtividade, mais eficiência e, obviamente, né, aumentar aí nosso crescimento de uma forma mais acelerada e saudável possível. Então, Gabriela, existe uma diretriz estratégica da companhia que é inserir a tecnologia nos diferentes departamentos, nas diferentes áreas da empresa, e você abraçou essa parte de vendas, é isso? Tem outros pares seus atuando da mesma forma em outras áreas, você toca essa agenda em vendas, é isso? É isso. A gente está passando, né? A gente tem um time de Strategy and Transformation que está liderando realmente uma parte muito forte de transformação digital da companhia. E eu abracei justamente essa perna de vendas. Na verdade, a única área que já tem uma área olhando somente a digitalização é vendas. Então, a gente está aí como uma área que a gente está liderando muito esse processo de digitalização da companhia. E por isso que houve esse momento agora da gente criar uma área específica para olhar de uma forma diferente esse pilar que é tão importante aí para o nosso crescimento, aí para o futuro do que a gente está buscando para os próximos anos. E quando a gente fala de digitalização, né, é um conceito que muitas vezes ele é interpretado de diferentes formas dentro de cada empresa. Eu queria que você ilustrasse um pouco dos objetivos principais desse escopo teu dentro da operação de vendas, né? Quer dizer, quais são os entregáveis, onde que vocês querem chegar, né, com essa iniciativa?
Ótimo, super legal. Na verdade, eu acho que a gente passou de um processo de... A gente atende diretamente muitos pontos de venda no Brasil, então são poucas as empresas que conseguem chegar na quantidade de pontos de venda que a gente consegue diretamente, né? Então a gente tem uma força de vendas muito grande, e acho que toda essa parte que a gente passou, né, de pandemia, esse período de pandemia e esse momento, a gente teve que se reinventar muito, né? E aí eu acho que deu uma pausa para todo mundo para repensar o que da pandemia que a gente poderia também trazer como resultado de aceleração do nosso crescimento. E acho que ficou muito claro o acelero que deu na agenda de e-commerce e de toda essa parte de digitalização do brasileiro. Então, hoje, se a gente quisesse ter implementado essa digitalização, o que a gente está fazendo agora, talvez há 5 anos atrás, a gente não tivesse o sucesso que a gente está tendo agora, porque realmente, assim, o brasileiro é um dos povos do mundo mais digitalizados, né? Aqui as pessoas têm, proporcionalmente, têm mais celulares, smartphone. É isso que eu ia falar, a gente é digitalizado porque a gente adora celular no Brasil. Exatamente. As pessoas usam ativamente, então, as plataformas todas, né, de e-commerce, marketplace, tudo isso. Tem muitos aplicativos instalados. A gente é um povo muito ativo nas redes sociais. Então, esse momento estava muito propício para a gente justamente começar a atuar de uma forma um pouco mais produtiva, buscando, então, produtividade, buscando eficiência e, obviamente, mirando o nosso crescimento de uma forma mais acelerada. Então, como é que a gente acelera essa nossa expansão de atendimento dos pontos de venda de uma forma bem eficiente e produtiva, né? E aí, tudo isso leva a tecnologias. Então, eu acho que a tecnologia aqui ela é um meio de acelerar, mas a gente está super forte num momento de cuidar das pessoas, porque no fim do dia as pessoas são essenciais para a digitalização acontecer, para os dois lados, né? Então, acho que esse é uma das coisas também muito interessantes dessa jornada digital, que como é que a gente usa toda a nossa força de vendas e traz essa nossa força de vendas para perto dessa digitalização, para fazer com que ela realmente aconteça, porque depende da nossa equipe e depende ali, né, dos varejistas na ponta acreditando nisso que a gente está acreditando para fazer a digitalização acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, produtividade, eficiência e crescimento aí são 3 pilares essenciais para garantir o sucesso da nossa digitalização. E Gabi, a gente, acho que a maior carteira setorial que a gente tem de clientes é de bens de consumo, né, Maurício? Realmente, material de construção e bem de consumo. Material de construção e bens de consumo. A gente vê que os organogramas de vendas e marketing de bens de consumo, eles são simplesmente gigantescos e altamente multifacetados. Eu queria que você começasse essa investigação que a gente vai fazer no case, contando em qual canal de venda essa energia da transformação digital foi colocada inicialmente por você e como é que era ou é a jornada pouco digital que você pegou e como que está sendo o desenho dessa jornada digitalizada que você está testando, está implementando. Então conta, né, em que subsistema que você está focando esforços hoje e o depara de jornada de venda 1.0 para 2.0, né? Ótimo. A gente está digitalizando o nosso pequeno varejo, então a gente está focando nesse canal, que nem eu comentei, né, a gente chega diretamente nesses pontos de venda hoje, e a ideia é que a gente traga um pouco mais de agilidade nessa venda. Hoje essa venda sempre foi uma venda muito transacional, do nosso vendedor chegar no ponto de venda, fazer a negociação ali com o cliente. Muitas vezes esse cliente, a gente sabe, ele é dono de um estabelecimento que, dependendo do horário, é bom ou ruim ele receber vendedor, fica muitos vendedores passando o tempo todo. Então o que a gente buscou muito é como é que a gente também ajuda essa jornada, então a gente não deixa de ir nos pontos de venda, os nossos vendedores continuam indo nos pontos de venda, não é que eles estão digitalizados e estão deixando de ir nos pontos de venda, não é esse o objetivo, mas eles vão de uma forma mais produtiva. Por quê? Porque a partir do momento que a gente bota na mão do nosso cliente também uma ferramenta, que hoje é um aplicativo,
e que ele consegue o próprio cliente fazer ali um pedido e trazer já uma visão para o nosso vendedor do que ele quer, do que ele como cliente quer, o nosso vendedor chega muito mais preparado na loja dele para atender de uma forma muito mais customizada. Então, ele já chega com outro discurso. Ele já chega falando, olha, eu vi que você já fez um pedido assim, 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 assim. Eu acho que talvez seja melhor isso ou melhor aquilo. Que tal a gente buscar uma execução melhor dentro da sua loja? O que você acha da gente pensar numa promoção que a gente possa fazer aqui dentro? Então, o atendimento do nosso vendedor fica, inclusive, com um valor agregado melhor para o nosso cliente, porque ele traz muito mais um lado estratégico. Então, a gente, por exemplo, a PepsiCo é uma empresa de muitas inovações, né? E a gente depende ali do ponto de venda para vender as nossas inovações, obviamente. A partir do momento que o cliente mesmo, ele já viu a inovação ali no aplicativo, ele consegue ele mesmo já pedir. Quando o nosso vendedor chega, meu vendedor não precisa negociar de vender a inovação. Ele vai muito mais conversar em como vender a inovação. Em como fazer com que o sellout aconteça. Então, a gente fala que a gente sai de uma jornada 1.0, que você perguntou, né? Aí, que era muito mais focada em selling, e a gente entra numa jornada onde o nosso vendedor tem um papel muito mais forte no sellout. Então, acho que ele agrega valor. Então, e aí você fala, mas também como que vocês estão fazendo isso? De novo, cuidando muito das nossas pessoas. Então, tem um lado de mudança cultural do nosso time de vendas e de uma ajuda nessa transformação, porque a digitalização, novamente, passa pelas pessoas. Muito. É muito importante deixar isso claro, né? É uma digitalização que passa pelas pessoas. A gente precisa dessas pessoas. E precisa delas engajadas e delas entendendo o papel delas, e delas entendendo o novo papel delas. Gabriela, se tu me permitisse, se vocês me permitirem fazer um resumo um pouco do que a gente falou até aqui e dar uma perspectiva que às vezes as pessoas esquecem, olhar o assunto sobre um ângulo que às vezes as pessoas esquecem, né? O medo às vezes trava um pouco o pensamento, né? Você trouxe que, enfim, a PepsiCo trabalha em vários canais de vendas, o foco inicial é nesse canal de pequeno varejo, e que a ideia é levar produtividade, levar eficiência e aumentar o resultado da PepsiCo. Ou seja, esse vendedor, ele vai, às vezes, visitar menos um cliente e vai ter mais tempo para visitar outros e ampliar a carteira dele, então ele está tendo um ganho com isso. E quando a gente olha da perspectiva de que a tecnologia está indo atender o cliente, a gente pensa muito na redução de custo da empresa. Você falou da pandemia, né? A pandemia acelerou muito as tecnologias que nos permitem isso, mas, por um outro lado, ela mudou o comportamento do shopper, né? Do consumidor, e você é expert nisso, né? Atua anos e anos com trade. O cliente também não quer mais receber um vendedor transacional, porque na pandemia ele aprendeu a comprar ele mesmo, e como você falou, ele é um pequeno varejista, ele tem um monte de coisa, ele tem que atacar, defender, levar a bola para o meio de campo. Então, se naquela semana o pedido dele é um pedido transacional, ele não quer ter alguém lá parando o tempo dele, etc. Então, é meio que deveria querer, né? É meio que um ajuste do ecossistema para fazer bem para todo mundo, né? Então, acho que essa reflexão ela é importante. A empresa não está fazendo isso simplesmente para reduzir custo, ela está fazendo para ganhar eficiência para ela e para o cliente, né? E esse é o caminho, né? Não sei se você concorda. Super concordo, e até acrescentando aqui um ponto, né, complementando o que você está falando, eu acho, assim, né, Maurício, que tem um lado super relevante para o próprio cliente, que ele pode fazer a compra dele a hora que ele quiser. Então, ele não tem que esperar o nosso vendedor passar na loja dele para ele poder fazer a compra que ele quer. Então, o que a gente tem visto muito nesse comportamento é fora do horário de trabalho. Ele está fazendo ele entra no aplicativo e aí ele faz o pedido dele. Porque ele chega às 7 horas da noite, ele está fechando a loja dele, ele tem um tempo ali de olhar, de ter mais calma e tudo mais. Ou até mesmo, muitas vezes, nossos vendedores, como eles trabalham dentro de um horário, né, de um horário comercial, muitas vezes a hora que o vendedor chega na loja é na hora de almoço. Chega na hora do almoço, você chegar numa lanchonete, para você ser atendido, cara, o cliente quer te matar. Ele fala, pelo amor de Deus, cara, passa mais tarde. E o varejo é totalmente não linear, né, Gabriela? Então, às vezes, tem a visita do vendedor marcado e naquele dia faltou um funcionário do dono do pequeno varejo. E aí ele tá tendo que apagar incêndio, ele não pode conversar com o vendedor. Então, são N fatores, né? Ele tá lá tirando o pão de queijo do forno. Exatamente. Que o varejo é uma loucura, né?
E ele vai servir uma Pepsi, né? Óbvio. E com um salgadinho. E com A nossa parte da digitalização toda vai em cima de foods, em cima de alimentos. Então, toda a parte de salgadinhos, snacks, né? Todos Doritos, Cheetos, Fandangos, todas as nossas marcas icônicas e clássicas aí, Lay's, enfim, nossos amendoins. Acho que tem muita coisa, muitas marcas muito importantes também para o varejo, né? Então é isso. É uma visita importante para o varejista, mas, ao mesmo tempo, quando a gente deixa na mão dele também, ele fica muito mais autônomo. E muitas vezes o que acontece hoje em dia se o nosso vendedor chega num horário que não é um horário propício para ele estar lá, o nosso vendedor não perde essa visita. Ele acaba trazendo algum benefício, alguma coisa mais estratégica para esse cliente. O cliente fala, olha, agora não dá para te atender. Ele fala, tudo bem, não. Então, depois a gente fala com calma, mas olha, eu já vi aqui o pedido que você fez, pensei aqui que a gente poderia colocar um cross aqui na sua loja, tem mais uma coisa que a gente consegue implementar, tem uma inovação aqui que eu acho que é legal a gente executar do lado dessa outra. Enfim, ele já traz mais informações, um pouco mais estratégico, perde menos tempo negociando e falando quais são a quantidade de produtos e tudo mais, e muito mais ajudando mesmo o cliente na estratégia mais do sellout, né? Gabriela, eu não quero entrar nos pormenores aqui para não te comprometer, né? Mas você falou do aplicativo, né? Que basicamente esse atendimento ele está concentrado num aplicativo. Ele é um aplicativo de compra e venda, ou se você puder me falar, né? Ou ele agregue ali alguma coisa de relacionamento, de comunicação, até por dentro do aplicativo com... Gestão de estoque, interação vendedor cliente. Não sei se você pode falar isso, né? Não quero te comprometer. Posso. Não. Eu acho que, assim, inclusive o uso dos aplicativos está ficando cada vez mais popular. Eu acho que a gente aprende muito também vendo no mercado os aplicativos que tem. Eu acho que é uma coisa mesmo cada vez mais recorrente. Inclusive, assim, outros aplicativos que não são diretamente do B2B, a gente também usa para entender, compreender, entender um pouco a jornada e aprender com isso. Então, mas sim, nosso aplicativo hoje é um aplicativo que a gente faz a parte toda transacional de venda ali, né? Até o fechamento do checkout e tudo mais, mas a gente tem alguns pontos de contato com o cliente, onde a gente oferece inovações, onde a gente oferece algumas promoções exclusivas, onde a gente oferece alguns tipos de desconto, tem algumas coisas ali já transacionais, e ele acumula pontos numa carteira em que ele troca. Então, a gente traz também esse lado de fidelização do cliente. Muito legal. Que é muito bem visto pela parte dos nossos clientes, porque eu acho que é uma das coisas principais que você amarra um pouco também isso, né? Ele consegue trocar por produtos nossos, né? E ele consegue ver ali uma vantagem. Então, na hora que ele está comprando pelo aplicativo, ele vai acumulando pontos e depois aquilo ali vira produto para ele vender dentro da loja. Então, também tem todo esse lado que é super legal, assim, que está indo super bem também dentro da Pepsi. Muito legal. E o pessoal que está acompanhando o episódio até agora deve estar se perguntando, né? Como é que vocês conhecem tanto de trade, né? De varejo? Mas como eu falei lá no começo, né? A gente recruta muito esse tipo de posição. Então já vou aproveitar aqui, né, Maurício, para fazer um convite para quem não conhece ainda o trabalho da ForSales e dos seus jobs. Dá uma navegada lá no site que vocês vão entender essa experiência setorial profunda que a gente tem com bens de consumo, tanto na categoria de alimentos, quanto em outros subsistemas de bens de consumo, né? Mas, Gabi, uma coisa que me chamou muita atenção é teu fortíssimo background em trade, que precede essa tua ida aí para digital sales, né? Para nós, né, Maurício, a gente divulga todo ano uma pesquisa de tendências de vendas e marketing, e a gente tem, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, figurou lá uma tendência que a gente vê acontecer muito, que é o encurtamento de canal de vendas, né? Quer dizer, as indústrias estão cada vez mais encurtando o canal de comunicação com as pontas através da tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco de como que o time de vocês, de como que o trade marketing te ajudou nesse processo, porque para mim, conhecendo o trade como a gente conhece, para mim tem uma similaridade muito grande nas duas coisas, né? Automatizar a venda e trade, né? Mas enfim, falar um pouquinho de como que tua experiência em trade está aportando na tua função atual, para quem não conhece tanto de trade, entender essa analogia. E em seguida falar também sobre como que está sendo a recepção dos vendedores
acerca dessa iniciativa de encurtar canal de venda, de chegar mais perto do cliente, de automatizar a relação com o cliente. Então fala aí um pouco desse pano de fundo aí para nós. Ótimo, super legal. Bom, então eu acho que, primeiro, esse ponto de como o trade me ajudou, né? Eu acho que tem mais de 15 anos aí de trade marketing no mercado, é realmente uma jornada muito grande dentro dessa área. E já rodei tudo dentro de trade, então eu virei diretora, inclusive, dentro da área, então eu tenho uma visão bem legal de tudo. Eu acho que a digitalização, ele traz muito o off para o on. E traz todo esse conceito da omnicanalidade por trás. Então, como é que a gente utiliza, né, a digitalização para trazer esse 360, né, através da digitalização. E buscando, obviamente, a execução, para que a execução esteja ali bem feita. Então, a gente sabe, assim, o nosso shopper mudou, que nem vocês comentaram um pouco, ele está muito mais digitalizado e tudo mais, e eu, entendendo esse lado do meu shopper e da digitalização dele, conectando com o meu varejo também mudou, meu varejista hoje também está mais conectado, está mais digitalizado, eu assumo essa perna de digital sales, onde eu consigo conectar essas duas pernas, né? Onde eu consigo conectar essa visão do shopper para a execução acontecer ali e a parte da digitalização para o varejista, com essa veia de que a digitalização vai facilitar isso, mas garantir a disponibilidade dos produtos, porque no fim do dia tem que estar lá presente no ponto de venda da melhor forma possível. Então, a gente também está conectando muito o aplicativo com todo esse ambiente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente fez um lançamento, né? Ele foi para mídia o lançamento, obviamente com a parte toda de marketing, a parte de trade marketing, trabalhando ali a execução no ponto de venda daquele lançamento, e a gente comunicando para o cliente, através do aplicativo, o nosso lançamento, pontuando ali para trazer, né, para o canal de fidelidade ali, para o nosso canal de fidelidade, uma pontuação para ele ter depois um resgate, e usando a inovação como base de fundo. Então, acho que todo esse lado estratégico que o trade marketing também me trouxe, né, que tem uma perna aí de olhar bem operacional, entender todos os canais de venda, entender muito como as coisas funcionam por trás e tudo mais, é garantir que na digitalização a gente não perca nada disso, né? Que seja uma coisa que a gente consiga aí transitar e trazer todo o off para dentro do on, de uma forma que a gente não perca toda essa parte da execução e garantindo aí que nossa equipe de vendas, então, esteja conectada nessa estratégia também. Uma coisa que a gente vê como a base de um trade marketing de alta performance, né, Maurício, é a questão de gestão de fluxos e gestão de informação, né? Porque o trade é uma área que você vai amarrar, fazer essa engenharia reversa do ponto de venda para a indústria, com o comprador e com o vendedor no meio desse fluxo, né? Então, é uma área de mapeamento, de sistematizar a transição de dados, mapeamento de dados e tomar decisão em cima daquilo, né? O que tem tudo a ver com você criar uma sistematização de uma venda digital, né? Quer dizer, você criar um fluxo de interação onde você vai pegar o dado lá da ponta, pô, tá vendendo ou não tá, tem estoque, não tem, tem sazonalidade ou não tem nesse varejo, e vai aí construir um fluxo, né, em cima daquilo, né? Então acho que tem tudo a ver essa escolha, né, que a PepsiCo fez de te colocar nessa posição. Acho que tem tudo a ver, né? Tem uma alta sinergia de competências, né, Maurício? Sem dúvida. Isso, inclusive, me fez pensar que a Gabriela falou em determinado momento que o vendedor, obviamente que isso já é um movimento que vem há mais tempo, né, Gabriela? Mas que esse processo, ele muda um pouco o olhar do vendedor, de um olhar mais de sell-in e menos de sell-out, para um olhar de mais de sell-out e menos de sell-in, digamos assim. Muda um pouco a proporção das coisas, né? E quando ele passa a ter um olhar mais de sell-out, ele precisa entender um pouco mais de trade, né? Então, esse vendedor talvez também tenha que estar se reciclando ao ponto de entender um pouco mais de trade. Não sei se estou certo, se estou errado, Gabriela. Não, perfeito. Eu acho que esses dois pontos que vocês trouxeram são super relevantes. Eu acho que a digitalização também acelera muito a quantidade de dados que a gente tem na mão e a rapidez com que a gente recebe esses dados e que a gente tem como processar os dados e trazer dos dados insights. Então, a gente fala muito que na digitalização a gente está trabalhando muito em cima do conceito de agile e, assim, é test and learn o tempo todo. Então, a gente vem testando muitas coisas dentro do aplicativo. Rapidamente, a gente entende qual que é a eficiência disso e já retorna para a gente.
sobre essa parte da digitalização do vendedor, também passa por isso, porque a gente coloca na mão dele também umas ferramentas com dados, informações, tudo isso, que para ele também é novo, que é isso que você está dizendo. Então, hoje ele tem uma ferramenta onde ele enxerga ali o que o cliente dele já pediu, e ele consegue ainda atuar sobre isso. E ele vê ali o histórico dos últimos pedidos, ele consegue enxergar ali o que falta ainda para aquele cliente, entender? Qual é a sugestão de pedido que a gente tem para aquele cliente baseado em inteligência artificial. Então, é uma coisa que conecta um monte de coisa, e justamente isso que você está falando, né? Traz para ele esse olhar do trade também, de como ele executar, porque através do aplicativo a gente também consegue orientar ele, a gente traz algumas tarefas para ele, que a gente, ali na digitalização, também faz com que ele execute personalizado. Então, se ele está dentro de uma padaria, tem quais são as tarefas da padaria que ele tem que executar. Real time. Se ele está dentro de um pequeno varejo, também tem ali quais são as tarefas daquele pequeno varejo que ele precisa executar. Real time também. Então, isso é muito mais personalizado. Então, acho que ele mesmo também está se acostumando a uma personalização que antes, para ele, era uma coisa... ele tinha quais eram as tarefas gerais. Eu tenho que chegar, fazer isso. Agora não, a gente fala, dependendo do ponto de venda, você vai fazer isso. Dependendo do ponto de venda, você vai fazer aquilo. Legal. Você consegue chegar mais nele. Então, tem esse lado meio de trade também, de você direcionar a sua equipe de venda para fazer a execução perfeita. E comparativamente falando, né, vamos pegar assim, um varejo atendido pelo método 1.0 versus um varejo atendido pelo método 2.0. Quais os resultados que já geraram, né, com essas automações, esses movimentos que já foram feitos? Perfeito. Eu acho que tem alguns resultados tem resultados numéricos e tem muitos resultados qualitativos também, tá? Então, acho que assim, já trouxe um crescimento, então esse pouco que a gente já digitalizou, a gente já viu um crescimento em vendas, e o mais interessante é que trouxe um crescimento em vendas tanto no sell-in quanto no sell-out. Então, o que a gente fala o próprio cliente se digitalizando, ele também trouxe uma autonomia para ele, em que ele, entre aspas, ele entende que já não é mais papo de vendedor, né? Ele mesmo está com a ferramenta na mão, ele tem ali o poder de escolher o que ele vai pedir, o que ele não vai pedir, ou a forma como ele vai pedir. E, ao mesmo tempo, traz para ele, então, uma garantia, uma segurança, vamos dizer assim, uma segurança de que ele está pedindo o que mais gira dentro da loja dele, que está indo ali da forma como ele tá no comando, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bom. Então, já trouxe crescimento de venda, aí a gente está falando de duplo dígito de crescimento de vendas, né, dentro do canal, então é super positivo. Isso no year to date? Isso numa comparação com o ano anterior? Isso numa comparação contra o ano anterior. Legal. Então, a gente já vê nessas mesmas lojas um crescimento aí de vendas, um crescimento de números de SKUs também vendidos, então próprio, um aumento nisso, uma redução do nível de trocas, porque a gente, como PepsiCo, a gente troca produtos, então a gente vê que está sendo mais eficiente também, então está gerando um selling, está gerando um sell-out mais acelerado para ele, então está trocando menos. Além de algumas eficiências que a gente fala que são a própria parte toda de digitalização do cliente, né? Então, assim, a partir do momento que ele entra nisso, a adesão dele ao programa de fidelidade, ele trocando produtos por pontos, né, por produtos, ele fazendo esse resgate, né, ali no programa de fidelidade, resgatar os pontos dele por produtos. Então, trazendo uma incrementalidade para ele ali em vendas com um custo, vamos dizer assim, imperceptível, porque são pontos que ele troca, então acho que tem uns ganhos muito legais. Então, os próprios clientes estão super satisfeitos e também estão tranquilos que a gente não tirou a equipe de vendas, né, desses atendimentos. Então, assim, para eles também ganhou, inclusive, muitos deles falam, agora a visita é até mais produtiva, porque a gente já entra direto nos pontos de negociação de como que eu vou fazer meu sell-out, como que você me ajuda com isso, vamos fazer, de repente, uma promoção casada aqui dentro da minha loja, enfim, faz um leve pague, uma coisa que é mais na ativação mesmo do sell-out, do que desse lado mais do selling. Então, acho que tem muitos ganhos, e para o nosso vendedor também, tá? Para a nossa equipe de vendas, eles também estão muito satisfeitos e curtindo essa digitalização, por também eles entenderem que isso daí é uma coisa que é uma jornada para eles, né? E é um aprendizado, assim, que não é da PepsiCo para a PepsiCo, né? É um aprendizado para o mundo, né? Hoje a gente fala que você ser mais digitalizado é o futuro
e é um futuro que a gente não volta atrás, né? Então você está mais aí preparado tanto para o mercado quanto para atender melhor os nossos clientes, né? Sem dúvida. Gabriela, você falou de um aumento de faturamento, né? Um aumento de venda, e ele traz junto com ele, eu imagino, né? E me responda se sim ou não, um aumento de positivação, né? Porque a partir do momento que tu dá mais eficiência para o teu vendedor, né? Que as visitas são mais objetivas, ele tem mais tempo de visitar mais clientes, né? Trouxe também um resultado de positivação esse processo? Boa pergunta, né? De aumentos de ponto de venda Isso, vendidos, você fala, isso, né? isso. Ou até aumentar a carteira, né, do vendedor, né, amor? Porque acho que tem essas duas Sem dúvida. possibilidades. Ou você aumenta a positivação, ou você aumenta a carteira, né? Eu quero dizer de pontos de venda positivados, sem dúvida. Tá. O que eu vou te dizer é, a gente está trabalhando justamente, a gente está nessa etapa de finalizar a nossa digitalização da nossa base toda, porque hoje a gente está em ainda uma parte só da nossa base de clientes digitalizados, então a gente está expandindo isso para a gente chegar em 100% ainda esse ano. E essa etapa da expansão de base também começa agora no segundo semestre mais forte. A gente já colocou alguns clientes para dentro, sim, já teve isso. E a gente agora está trabalhando mais fortemente nessa jornada de expansão. Mas então vou fazer um jabá para ti aqui, o resultado é fantástico. Se tu crescer o faturamento sem crescer a positivação, tá lindo. Isso, 2 dígitos ainda. É isso. E a verdade é que a gente agora vai essa parte de aumentar os nossos pontos de vendas atendidos, né? A gente tem uma estratégia aqui por trás bem bacana também de como que a gente vai fazer essa expansão acontecer. Mas a gente quis primeiro priorizar atender bem os nossos clientes e fazer expandir bem a nossa base. Então, acho que é isso. É uma primeira etapa para depois a gente ir para essa segunda etapa, que é mesmo de expansão de base e de ganho de numérica. Mas o interessante é que nos próprios clientes que a gente está aumentou hoje, o portfólio. A gente aumentou o portfólio. Então, a positivação de SKUs aumentou. Entendeu? Imaginaria. Então, a gente tem um ganho ali. E você falou que aplicaram em parte da base de pequenos varejos, né? Isso foi em determinadas regiões do país, e aí vocês foram ampliando? Como é que tá isso no Brasil? Ou já tá no Brasil inteiro? Não, a gente foi por tipo de formato do que a gente de vendas. Então, a gente já está atendendo o Brasil inteiro para tudo que a gente chama que é da nossa pré-venda. Então, nossa pré-venda o nosso vendedor vai um dia no cliente, tira ali o pedido, no dia seguinte, ou 48 horas depois, dependendo do horário de corte que a gente chama, o caminhãozinho vai lá e entrega o pedido. Isso daí a gente já digitalizou 100% da nossa base. O que a gente está expandindo agora é para o atendimento direto, porque hoje a gente tem os nossos vendedores que eles já saem abastecidos e eles chegam nas lojas e fazem as vendas com o que já está no caminhão. Então, ele mesmo vende, executa e vai embora. Então, essa é a parte da digitalização que a gente está passando agora e até o final do ano a gente encerra essa etapa aí. Legal. Ô, Gabi, eu tenho 2 perguntas, mas eu vou fazê-las separado para não cometer o mesmo erro de antes, né? De dar a pergunta ficar gigantesca. A primeira essa tecnologia de apps, ela é desenvolvimento próprio ou é de um fornecedor terceiro? Tá, legal. A gente está trabalhando em 2 formatos. Tá. A gente tem um desenvolvimento próprio e a gente tem um desenvolvimento de um terceiro. Tá. Então a gente está num ambiente que a gente está pilotando 2 soluções diferentes mesmo. Interessante. E quais assim, pensando em alguém que está implantando ou já implantou um app ou um software na nuvem, né? Que na verdade app e software na nuvem são as mesmas coisas, mas o app é o empacotamento de um software num celular, né? Quais são as principais implementações que você recomendaria que essas pessoas façam para garantir o êxito do retorno sobre investimento dessa iniciativa de automação do processo de venda, né? Então, repetindo, né? Para alguém que já implantou um software ou um app, quais as principais dicas que você daria para essa pessoa ter êxito? Tá bom, legal. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter um objetivo claro do que você quer com essa implantação. Então, e você construir a sua estratégia para isso, olhando realmente do início ao fim, quais são as integrações que são necessárias, o que você vai otimizar e pensando muito em simplificação.
Porque eu acho que, por exemplo, a gente vem de eu, né, estou numa empresa grande, empresas grandes as coisas são ainda mais complexas, porque integrações requerem muita coisa né, de sistêmica, enfim, IT, muitos recursos. Então, eu acho que quanto mais simples você conseguir fazer essa transação, melhor é, porque eu acho que o que impacta na ponta são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Mas, assim, a experiência do usuário conta muito nesse momento de implementação. Se você tem um cliente que tem uma boa experiência dentro do seu aplicativo, ele vai voltar. Se ele já de cara começa com uma experiência ruim, ele não vai voltar. Então, se você não tem como garantir estabilidade no seu aplicativo, garantir que ele tenha capacidade suficiente para você expandir, para ter um monte de gente conectada ao mesmo tempo, tudo isso vai bugar, entendeu? Então, meu conselho muito é isso. Por isso que é entender bem qual é o objetivo. Se teu objetivo é um objetivo, entender qual é o porte que você vai precisar, de nível de tecnologia, qual o nível de transformação que você vai precisar para aquilo. Mas, além de tudo, você olhar do início ao fim do processo para capturar quais são as coisas que você tem que otimizar dentro desse processo para garantir uma execução perfeita. Porque, para mim, é chave a experiência do usuário. E aí, no meu caso, eu falo da experiência dos dois usuários, né? Tanto da nossa equipe de vendas quanto do cliente. Porque se a nossa equipe de vendas também começa a não comprar e não tiver uma boa experiência, também vai bugar. Então, por isso que eu estou dizendo que é muito importante você mapear isso, se você está preparado quais são as etapas necessárias. Então, fazer um bom planejamento é super importante. Acho que não é fazer um teste, vamos colocar aqui, vamos fazer ele funcionar. Ou se você quer seguir dessa forma, que eu acho que a digitalização também permite a gente, né, ser um pouco mais ágil nesse sentido, estudar um pouco quais são os meios, fazer um teste pequeno, mas vendo nesse teste pequeno toda essa parte de experiência, de tudo mais, para garantir que você tenha êxito na hora que você fizer esse rollout da solução. Legal. E ainda nesse contexto, Gabriela, o principal desafio que vocês tiveram no caso da PepsiCo na implantação foi isso, foi pessoas, tanto do ponto de vista do usuário, né, garantir que a plataforma esteja a mais pronta possível para não ter nenhum tipo de falha na hora que o usuário fosse usar, e os teus vendedores internos para eles comprar a ideia. Você acha que esse é o principal desafio na sua visão com relação à implantação de uma digitalização de vendas? É aí que tem que estar o esforço maior na sua visão? Eu acho que porque só funciona se os dois lados usarem, né? Se a gente garantir que o vendedor e o cliente. Então, por isso que eu estou dizendo que no fim você tem que olhar muito para esse êxito final, para você garantir que toda a engrenagem gire bem para isso. Então, por exemplo, vocês perguntaram aí, você tem uma integração do seu estoque físico dentro do aplicativo? Tem. Então, se o cliente ele olha e fala o estoque indisponível, ele nem pede aquele produto. Isso faz parte de uma boa experiência. Porque é muito frustrante para ele pedir, quando chega o pedido vir cheio de cortes, ou você não entregar o que ele pediu. Então, são coisas que você tem que olhar dentro do end-to-end, né, da cadeia como um todo, da experiência como um todo, para garantir o mínimo de ruído possível. Outra coisa é a estabilidade do aplicativo, ou um aplicativo que não seja friendly, né, que não seja fácil de você usar. Então tem que ser bem intuitivo, muito prático, tem que ser uma coisa que você só de olhar, você mesmo sozinho saiba navegar. Então tem aí um UX bom, né? Eu acho que tem toda essa parte que é super importante, assim, se você está pensando nessa solução de aplicativo, porque você começou falando sobre isso de aplicativo. E designer bom é um... Fundamental, é chave. E é dificílimo de encontrar, né? E a pergunta que eu ia te fazer também para tentar ajudar quem está nesse processo de uma forma mais prática, né? Você falou da questão da escolha da base de clientes, que isso ia ser começado a testar, né, que isso foi crescendo gradualmente, né, foi escolhido um cluster ali de clientes, depois foi aumentando, e do ponto de vista interno, foi escolhido por exemplo, foi feito, a gente escolheu determinadas pessoas para iniciar esse processo pelo fato de serem pessoas que estão engajadas com o projeto. Quem foi escolhido internamente também para chancelar esse projeto, sabe? Para não boicotar ele no começo. Teve alguma coisa feita com relação a isso? Muito legal. Eu acho que, assim,
envolve muitas áreas, então eu estou falando aqui, eu sou uma perninha, assim, que tem uma área mesmo que realmente acabo fazendo muita interface com muita gente, fazendo com que as coisas ajudem para a operação acontecer, mas tem muitas áreas envolvidas dentro da empresa, obviamente, e eu acho que é garantir que você tenha todos os stakeholders muito apoiando a ideia e entendendo que isso é o futuro mesmo, e que isso é a forma como a gente vai operar. Então, quando você fala, por exemplo, da equipe de vendas a gente selecionou algumas pessoas, a gente buscou um perfil para começar o piloto e tudo mais, um perfil de vendedores que fosse um perfil que já está mais adepto, que ajudasse a gente, inclusive, a desenvolver, que tivesse aberto ali a falar quais os problemas, quais são as oportunidades, no que a gente tem que mexer para a gente ir evoluindo junto. Então, pessoas que estão construindo juntos. Então, sim, a gente buscou pessoas que tivessem nessa toada uma gerente de vendas nossas, por exemplo, ela fala que tudo dela é mais digitalizado possível, já dentro de casa. Então, assim, são pessoas que gostam muito desse lado também. Então, é legal ter essas pessoas também como porta-vozes, porque elas ajudam, inclusive, a disseminar isso entre a equipe, entendeu? Então, acho que é isso que você falou. A gente está buscando cada vez mais com essa expansão, buscando alguns interlocutores ou pessoas que realmente gostem muito desse tema e que estejam adeptas e que entendam isso como uma forma de transformação muito para frente, muito legal, assim, sabe? Muito interessante. Gabi, para finalizar, eu acho que a gente fez uma sequência de perguntas de ponta a ponta aqui, né, Maurício, para ajudar quem está pensando nos ganhos e perdas e ROI, né, de um projeto de automação de vendas, né? Mas eu acho que talvez a única que tenha faltado, que me ocorre aqui, é a questão do principal desafio, né, que a Gabi enfrentou até então, para tangibilizar para quem está acompanhando um pouco do percalço no processo, né? Porque automatizar, como a Gabi mostrou, envolve alinhar as pessoas, as mentalidades, os clientes, design, né? Envolve muita coisa. Disso tudo que você falou, qual que você diria que é o principal desafio, Gabi, se fosse escolher uma coisa? Olha, eu acho que o principal desafio é pessoas, né? Então, é garantir que está todo mundo ali alinhado, indo para o mesmo objetivo e muito focado que aquilo ali é o que vai trazer o resultado. Eu acho que é fundamental, por isso que eu comecei falando da importância da mudança cultural, de como que a gente ajuda as pessoas a estarem dentro dessa jornada, né, gente? Porque eu acho que a gente depende das pessoas. A digitalização, enfim, a tecnologia é um meio, é uma ferramenta. Mas se você não tem as pessoas engajadas, você não faz isso acontecer. Então, como é que a gente prepara bem as pessoas, como é que a gente apoia as pessoas, como a gente está junto das pessoas. Então, eu acho que essa é o principal desafio de qualquer transformação, você estar ali com todos os stakeholders bem alinhados e todo mundo numa mesma página para garantir um resultado perfeito. Muito bem. Bom, antes de encerrar o episódio de hoje, eu queria fazer um convite para quem está nos acompanhando até aqui, que é navegar na nossa playlist do Raise the Bar e assistir os outros episódios sobre transformação digital. Eu vou destacar alguns, né, Maurício? Acho que o principal aqui que me ocorre é o do Rubens Santana, que conversou sobre o futuro do varejo / transformação digital no varejo. Eu acho que ele complementa muito isso que a Gabi, conversa muito com o que a Gabi trouxe, porque ele dá o ângulo do varejista para o processo, né? Então eu queria convidar vocês para esse conteúdo específico e também para o case do Alex, para o case do Alexandre Cecília, né, da Burger King, vice-presidente de vendas e marketing da Burger King, que contou o case deles de automação de vendas e marketing também um varejo alimentar, mas nesse caso de food service, né? Mas ângulos que podem ajudar vocês a entender melhor os ângulos do assunto, as possibilidades, os desafios e quão abrangente é o assunto no final do dia, né? Dito isso, queria agradecer muitíssimo você, Gabi, por estar aqui dedicando o teu tempo para compartilhar esse case tão bacana.
te desejar muito boa sorte nesse projeto, muito sucesso, tá? E te convidar já para voltar aqui, né, Maurício? Voltar falar desse case para nós, a evolução do case, né? Exatamente. Quando implantar nos próximos canais, a gente quer saber como é que tá indo nos outros canais também. Tá aí. Já fica com o convite, hein, Gabi? Pra você voltar, mudou o canal ali, ganhou um pouco de força nas outras verticais de vendas de vocês. Vamos voltar aqui que a gente tá curiosíssimo aí para trazer esse case, entender esse case, viu? Ah, legal, gente. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite, Rodrigo, Maurício. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, dessa super transformação digital que a gente está trazendo para vendas dentro da PepsiCo. É super importante para a empresa e que tenho certeza que vai trilhar aí o futuro da empresa e acho que é o futuro das empresas como um todo, né? Então, muito bom poder compartilhar um pouquinho dessa história aqui e com certeza a agenda está aberta. Quando tiver novidades, a gente volta a se falar. Combinadíssimo. Já fica aqui o compromisso com vocês de trazer a Gabi de volta e a PepsiCo para a gente acompanhar esse case tão bacana. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas vocês e até lá.